Bom dia. Não, obrigada. Acredito que não. Se precisar. Eu chamo. Eu me sinto profundamente feliz estar aqui nessa casa de amor e de misericórdia. Agradeço sempre o convite, porque é um momento de conversarmos um pouquinho sobre coisas essenciais para o nosso íntimo. Nós humanos, nesses últimos 70 anos, vamos dizer assim, fomos enlaçados por imensa tecnologia que nos facilita o trabalho de casa, que nos facilita o trabalho dentro das indústrias, dos escritórios, da medicina. Mas isso tudo foi nos afastando dos diálogos entre amigos, dos diálogos entre os familiares. Nós fomos nos deixando levar pela máquina. A família hoje, ela fica muito mais tempo com a tecnologia do que aquela conversa ou daquelas broncas ou daqueles abraços que nós tínhamos na hora do jantar, do lanche, seja o que for. Nós esquecemos um pouco a amorosidade. Nós estamos esquecendo da generosidade. Ah, não, mas eu entrego cesta. Não é esta generosidade que nós estamos lembrando aqui. É a generosidade do bom dia, do abraço, como vai? Fulano, você faltou ontem, o que aconteceu? Tá tudo bem? Não temos tempo. O tempo acabou por conta de todas as atividades que a gente acaba se envolvendo com a máquina, com a imensa tecnologia. Tudo isso que aconteceu nos últimos 70, nos altos conhecimentos científicos, são desprezíveis? Não, não. Tudo isso faz parte da evolução do planeta, da evolução do ser humano. O que estamos deixando de lado, na verdade, é o olhar no olho a olho. Parar um pouquinho para conversar. Não para ficar falando, olha, você viu, o fulano postou, porque agora a pesquisa... Não. Isso é do mundo, não é nosso. Não é nosso. Então, pensando em tudo isto e na perda de um grande número de jovens que frequentavam as casas espíritas com juventude, com coral, com teatro, tudo isso foi perdendo e depois da pandemia piorou. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o homem de bem. O que é o homem de bem para nós, na nossa linguagem? O que é? O que é ser o homem de bem? Kardec diz que a doutrina espírita, ela é para ser vivida, não apenas estudada. Às vezes encontramos trabalhadores que conhecem a doutrina de todos os lados, mas lhe falta a intimidade com a doutrina, a cumplicidade desse amor que ele devolve para todos nós, pelo simples fato de pararmos um minuto e elevarmos o pensamento. Então vamos ver o que Kardec nos fala. Capítulo 17 é o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, sobre os seus próprios equívocos. Pergunta se não violou qualquer tipo da lei de Deus,
se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Temos essa consciência? Nós nos perguntamos no final do período, deixei por algum momento de atender, de ouvir, de abraçar, de escutar alguém? É isso que prega o homem de bem. Se ninguém tem do que se queixar daquele que findou o dia, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que tivessem lhe feito. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. É seguindo aquela fala de Jesus que a dor existe. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos na pré-escola, onde ainda estamos aprendendo a engatinhar, a falar, a sentir. Mas Jesus prega que a dor é parte do planeta, é parte da nossa vida por nós mesmos. Mas o sofrimento, ele pode ser leve. Porque se eu aceito que a dor se faz presente, porque é necessário ao meu espírito que é imortal. Ele não é eterno, mas ele é imortal. Eterno é só Deus. Eu entendo que aqueles obstáculos que estão me aparecendo naquele momento são necessários para que eu repense meus atos, minhas atitudes, meus pensamentos e as escolhas que eu vou tendo pela vida. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações que ele aceita sem murmurar. Então o homem de bem é aquele que acredita e vivencia a caridade, o amor, o bem-estar seu e do próximo. E aí, estudando um pouco esse tema, eu encontrei num dos livros do Chico Xavier esse espírito de luz que tão pouco foi valorizado por nós brasileiros, inclusive. Ele contando o seguinte, um episódio. Um trabalhador levava muito a sério o seu trabalho. Era dedicado, não atrasava, não faltava. Era aquele trabalhador que defendia a camisa da empresa. Ótimo! Ele desencarna. Vai ser recebido pelo seu protetor. Vocês sabem que todos nós, ao passarmos para a vida verdadeira, a vida real, seremos recebidos por aquele que está conosco desde o nosso nascimento. Então o benfeitor o recebe, o abraça e ele já vai dizendo bem orgulhoso: nunca roubei, nunca matei, nunca prejudiquei nenhum vizinho. E ele falava isso com ênfase, porque afinal, na cabecinha dele, ele tinha cumprido a tarefa. Olha como os missionários são maravilhosos. O benfeitor abraça, vai com ele até uma janela e pergunta para ele: amigo, você consegue ver aquela árvore seca? E ele fala: sim, estou vendo, eu estou vivo. E o benfeitor fala: então, esta árvore, ela nunca roubou, ela nunca matou, ela nunca falou mal de ninguém. Porém, ela deixou de oferecer frutos. Ela deixou de dar sombra para o viajante cansado. Ela deixou de dar aquilo que a natureza sempre forneceu, que são os bens que não são materiais. O trabalhador
ficou profundamente incomodado com esta nova forma de olhar para a vida. E por isso que esse texto está dentro de uma coisa maior chamada o despertar do espírito. Quer dizer então que eu, como trabalhador, eu não preciso me esmerar? Claro que sim, é a tua responsabilidade, é claro. Mas a tua responsabilidade também é tratar em casa como você trata quando está aqui no centro. Educado, gentil, caloroso. É você ter funcionários e tratá-los como verdadeiros irmãos que colaboram para o seu trabalho, seja ele qual for. Então, convido vocês a irem comigo no século XIX, 1880. Jesus nos manda uma luz imensa, numa cidadezinha assim, ó, piquitiquinha, chamada Sacramento. Lá nas Minas Gerais, que nos deram grandes luzes, grandes médiuns. E quem é que nasce lá? Em 1880. Um homem voltado excessivamente para o bem. Eurípides Barçanufo. Alguém já ouviu? Já ouviram falar dele? Se fala muito pouco dele. Mas este homem, que nasce numa família pequenininha, viu? 15 filhos. Portanto, filho para tudo que é lado, certo? Ele era o terceiro dessa fila de 15. Mas sempre se destacou como alguém produtivo. Ia ajudar o pai a trabalhar desde os 6 anos. Ele próprio se esforçava com os próprios irmãos. Aos 22 anos, ele é jornalista, guarda-livros. Gente, onde que apareceu essa palavra guarda-livros? Isso era quando eu era pequenininha, não era não? Como é que chama hoje? Contador. Mas a gente falava naquela época, não, na minha não, nos outros, guarda-livros, né? Ele era professor. Ele era um espírito que, acredito, ele sabia que a tarefa dele seria relâmpago. Então ele era um autodidata. Ele foi buscar a botânica, a astronomia, as várias áreas da matemática para colocar em uma escola que ele criou, junto com os professores que foram dele. Liceu Sacramentano. Olha que nome bonito! Liceu Sacramentano. Então as aulas que ele, junto aos outros, ministrava, era do tipo do Pestalozzi, desculpa. Pestalozzi. Naquela época do século XIX, era a palmatória quando a criança não fazia tarefa, quando a criança não entendia. Os professores levavam milho, ervilha, arroz para pôr a criança ajoelhadinha. Ele tirou tudo isso dentro do Liceu Sacramentano. Era uma conversa de espírito para espírito. Então, com isso, ele divulgava moral cristã. Ele tinha não vou falar. Eu ia falar que ele tinha um defeito, ele não tinha. Ele era católico, apostólico, romano. Vivia na casa do bispo quando iam visitá-lo. Era amigo do padre. E ele tinha um tio que tinha descoberto a doutrina espírita. Um cara materialista que em um momento da vida descobre a doutrina. Então o Eurípides o criticava pelo jornal, ridicularizava. Como acreditar nisso? Como? Mas uma vez, em 1905, ele tinha 25 anos, mais ou menos, 23. O tio entrega para ele uma obra de Leon Denis, Depois da Morte. Alguém já leu? É meio complicadinho, não é? A gente precisa ler com atenção, voltar para trás. Ele não parou de ler esse livro.
Ele foi adiante, 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 se apaixonou por aquele ensino e começou a enxergar a vida de uma outra forma, totalmente diferente, totalmente. Mais um ano depois, ele recebe o livro dos Espíritos e aí ele se diz publicamente espírita, divulgador da doutrina espírita. Imaginem os padres daquela região de Minas que colonizou toda aquela área. Claro, começa a persegui-lo, começa a xingá-lo publicamente e com isso as igrejas começam a perder público, porque ele fazia o evangelho e agregava uma centena de pessoas. Ele começou a divulgar receituário homeopático, gratuitamente. Ele começa a atender todos que lhe vinham em busca, totalmente com remedinho na mão e tudo gratuito. Isso começa a mexer com os donos do poder. Ele se candidata a vereador, ganha por 2 mandatos consecutivos. E ele olha a cidade e pensa: o que é que um trabalhador do bem pode fazer para o seu povo? E esta cidadezinha de Sacramento, na Fazenda Santa Maria, vai ser a primeira cidade a ter um bonde elétrico. Imaginem. E não foi buscar dinheiro fora, não, dentro da própria área. Ele levou a luz para a cidade. Ele levou a água. Ele se preocupava com o bem-estar daquela municipalidade. Porém, o que acontece com os alunos do Liceu Sacramentano? Não é? Começam a ir embora, começam a sair do colégio. Por quê? Porque os padres faziam campanha aberta contra aquele que estava na direção do colégio, como professor que era maravilhoso. Mas a fama de Eurípides vai aumentando e o amor dele começa a lhe trazer todas as mediunidades maravilhosas. Psicografia, psicofonia, audiência, vidência, bicorporiedade. Que é isso? O que é isso, bicorporiedade? Que eu conheça só Santo Antônio de Pádua tinha esse dom maravilhoso. O físico fica, mas o espírito vai em busca de quem está precisando. Então ele, olha que interessante, pessoal, como é maravilhosa essa doutrina. Ele está dando aula, mas o chamam porque tem alguém tendo muita dificuldade. O parto está complicado, o médico da região não conhece. Ele deixa o físico na sala de aula, imóvel, e os meninos e quem estava por ali ficava caladinho. Ele ia e se materializava com a bênção de Bezerra de Menezes, esse doutor maravilhoso, considerado o médico dos pobres. E lá ele fazia o parto, acudia, voltava para o seu físico, o seu corpo físico, e continuava a tarefa que ele estava fazendo. Que espírito é esse, pessoal? O que é que ele trouxe de maravilhoso? Ele trouxe aquilo que nós já falamos aqui muitas vezes, a parábola dos talentos. Todos nós temos. Todos nós temos talentos. Diversos, claro, para que um possa completar o outro. Mas ele reunia todos. Conta-se que um dia ele está em casa e ele sente um chamamento muito forte.
Ele deixa ali o físico, vai, ajuda a família, volta e continua ali na que estava fazendo. No dia seguinte, vem o pai de quem foi auxiliado no dia anterior para pagar para ele. E ele diz: nada me custou. O único que realmente trabalhou foi o doutor Bezerra de Menezes. A humildade em pessoa. O que temos dificuldade hoje de ter, a humildade em reconhecer que muitas vezes nós apenas realizamos o trabalho que a espiritualidade planejou e nos trouxe. Por isso que é muito importante sabermos, quando estamos num grupo de estudo, quando estamos num grupo de trabalho e faltamos, nós prejudicamos aquele grupo que estava planejando a continuidade do estudo e do trabalho. Então a nossa presença, seja onde for, é importante. Eurípides Barçanufo, no período em que o Brasil conheceu, o mundo conheceu, né? A gripe espanhola, que perdemos muitas vidas, muitas. Ele se dedicava dia e noite para poder assistir, acompanhar. Ele montou na própria escola, que ainda sobrava, um lugar para que todos fossem tratados. Mas aí, um dia ele começa a perceber que como é que ele podia bancar tudo isso, já que os alunos estavam indo embora, ele largou o guarda-livros, ele largou o jornalismo só para se dedicar nesse trabalho do bem. Então ele está presente a uma sessão mediúnica e alguém escreve, psicografa uma mensagem para ele, dizendo assim: tire a placa do Liceu Sacramentano, isso faz parte de outra época, coloque uma nova placa, Colégio Allan Kardec, primeiro colégio espírita no Brasil. E com isso, quem assina esta mensagem é o seu mentor. Passou o tempo, ele fez isso. Ele recebe uma mensagem de Maria, serva de Deus. Quem é Maria, serva de Deus? Maria de Nazaré. Eurípides, volte a atuar no Colégio Allan Kardec. E às quartas-feiras, coloque para as crianças e jovens o Evangelho do meu filho. Toda quarta-feira. Porque o que é que o Evangelho faz para todos nós? Vamos pensar. O que ele nos traz? Ele nos traz um sentimento de fortalecimento, mesmo quando estamos nos sentindo devedores. Mas você abre o Evangelho, você lê, você sente aquela energia que está falando: levante e caminha, como disse meu amigo anterior. Vai, vamos, esquece o ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã. E assim Eurípides vai trazendo para aquela região uma imensa área da doutrina espírita no sentido de vivência. Há um novo olhar entre todos aqueles moradores. A gripe se assola, piora cada vez mais, ele não descansa, ele não se alimenta adequadamente e ele desencarna aos 38 anos. Desencarnou como ele viveu, sempre servindo
sempre atuante. A gente pensa, não, é demais também, né? Não, domingo tem o jogo, como alguém já lembrou aqui. Tem a estreia do filme. Tem aquela caminhada, não sei o quê. Não. Trabalhar assim também é desumano. Então, é a nossa escolha. Uns aceleram e chegam lá na pátria espiritual alegres. Outros estacionam. Não, do jeitinho. Na próxima eu resolvo isso, na próxima eu resolvo aquilo. E eu até tenho uma pessoa na família que fala assim para mim: eu fui sempre assim, eu não mudei e vou deixar para as próximas. É uma opção. Todo mundo tem liberdade de escolha. Mas olha que interessante. Lendo o livro Lírio da Paz, de Hermance, um espírito que trabalhou com Kardec na codificação espírita. E eu fiquei apaixonada por Eurípides. O que ela nos traz? Ele desencarna em 1918. 1920, ele já estava organizado com o Dr. Bezerra de Menezes e outros tantos, e monta, constrói, idealiza, como vocês quiserem, o Hotel Esperança. Para quem esse Hotel Esperança? Para nós espíritas, para nós. É tipo de um albergue. É para aquele espírita que ama a doutrina. Realmente. Porém, ele não se cuida do caminhar dentro da doutrina. É para aquele espírita que se aproveita da mediunidade e passa a viver com o dinheiro de consultas, de desafios. E a doutrina veio para ser dada livremente. Você não pode usar a sua mediunidade para monetarizar a sua família. Você tem que ter seu trabalho e dedicar um período do seu dia para isso. Mas você tem que ter um trabalho. Então esse albergue Esperança é para nós. Já fiquei apaixonada. Gente, como é que ele desencarna em 18 e 20 e ele já está lá no batente? Esse é o homem de bem. Está muito fora dos nossos parâmetros? Ou a gente já se imagina caminhando um pouquinho? Ele é o verdadeiro homem de bem, como nós também somos, em alguns momentos. Mas temos que ter a preocupação de aumentarmos esse espaço de homem de bem. A começar pela nossa casa. A começar pelos nossos pais. A começar pelo nosso sogro e sogra, tios e primos. Porque não se enganem. Não se enganem. Estes parentes um pouquinho mais trabalhosos estão conosco por alguma causa, que é nossa. Então, bater de frente não é o caminho. Esquecê-los não é o caminho. Mas o caminho é educar o nosso espírito. Quando alguém falava para Eurípides, vamos fechar o colégio, ele dizia assim: fechem a farmácia homeopática. O colégio não. Porque ele pregava que a educação é o ponto mais importante para o espírito. É ele. Porque ao nos educarmos, nós temos chance de começar a ouvir, ver, ler todo o conhecimento para que o nosso espírito possa resplandecer. Jesus dizia o quê? Seja vós a luz, seja vós o sal da terra, que dá gosto ao alimento, é esse sal que a doutrina nos traz.
E para encerrar, não vou ler tudo, mas vou dizer para vocês. A vida escreve de Hilário. Quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier, e na época que ele fazia muita parceria com o Valdo Vieira. Mas o espírito é Hilário Silva. Olha o nome bem simples, A Vida Escreve. Capítulo 27, ou mensagem 27. Começara a Eurípides, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento. Alguns médios têm esse dom de sair do corpo, participar dos cursos, participar de viagens, mas todos nós, ao dormirmos, temos a chance. O nosso espírito sai e vai atrás do nosso interesse. Se é para dançar, nós vamos atrás de bailes. Se é para comer, nós vamos atrás de onde está se ensinando, comendo muito. Só que a hora de deitar, a gente precisa falar, olha, não quero ir nem para o baile, nem quero ir falar com o meu mentor, que eu tenho muitas dúvidas. Embora inquieto, como se estivesse sendo arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de... Ai, que coisa linda! Num torvelinho de amor, ele ia, ele não sabia, ele queria voltar para o corpo físico, mas ele não conseguia, porque quem o estava levando tinha uma força tão dinâmica que só o empurrava cada vez mais, volitando para o alto. Queria parar, queria descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a caminhada. Envergava a forma livre, respirando no oceano de ar mais leve ainda. Viajou, foi extensa essa grande viagem. Ele chega, por favor, entre na internet que tem o todo. Eu vou, para não ficar muito comprida a minha fala. Ele vai, ele fica inquieto, mas aonde que eu vou parar? E ele chega numa campina simples, um paisagismo simples, nada muito exuberante, mas muito tranquilo, muito sereno. E ele vai andando, chega no momento que ele vê alguém lá, mas ele não consegue ir mais, como se aqui tivesse uma imantação, que ele não pudesse continuar aquela caminhada. Mas ele observa uma pessoa no fundo. Esta pessoa, que ele enxerga muito assim, nublado, nebuloso, vai começando a ficar identificável. E ele então, numa surpresa, ele reconhece Jesus. Jesus. Por isso, eu penso, não sei, que ele não conseguia mais se aproximar, porque a distância entre esse e aquele era demais. Então, nesse ponto em que ele está, ele começa a ter a visibilidade total de Jesus. E ele observa que Jesus está chorando. E ele, na emoção de ver Jesus, sem sentir dor nenhuma, ele também, a emoção no segura, ele também começa a chorar. E ele pergunta, mestre, o senhor está chorando pelos que não acreditam no senhor? Jesus não responde. E ele fica em silêncio. E ele arrisca. Mestre, o senhor está chorando por aqueles que não conseguem amá-lo? Aí Jesus levanta a cabeça, olha para ele direto e diz, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam.
E com isso, ele volta rapidamente para o corpo físico e esta fala. Olha que interessante. Olha que interessante. Esta fala fica tão marcada nele que ao desencarnar, ele passa pelo período que todos nós vamos passar, e ele com muito mais rapidez, é claro, que nós, já idealiza um hospital para os médiuns espíritas. Médiuns somos todos nós. Uns assim, os outros assim, mas somos todos, certo? E está lá então, como ele chama de albergue esperança, para todos nós. Eurípides pegou a parábola dos talentos e multiplicou tudo por 10, por 100, por 1000 que recebeu de Jesus. E nós? Uma boa semana, obrigada pela atenção e que vocês tenham muita luz durante toda a semana pela frente. Obrigada.